Saudações a todos. Chamo-me Nilza Teodoso Valério mais uma vez e trago a norma 10, contratos de construção. Trarei o objetivo, o âmbito, o conceito, a combinação e segmentação, o rédito do contrato de construção, os custos do contrato, reconhecimento e perdas esperadas, alterações nas estimativas, divulgações e alguns exercícios práticos. Esta norma estabelece tratamento contabilístico sobre o rédito e os correspondentes custos relativos aos contratos de construção. Dada a natureza subjacente dos contratos de construção, a data em que a atividade será iniciada e a data em que a atividade será concluída. Então, o objetivo principal é de saber qual é o tratamento que se deve dar aos dispêndios ocorridos durante esses dois períodos, o início do contrato até o fim do contrato. Esta norma é aplicada na contabilização dos contratos de construção, nas demonstrações financeiras das entidades contratadas para a execução dos trabalhos. Esta norma tem por objetivo principal prescrever o tratamento contabilístico dos rendimentos e gastos associados aos contratos de construção. O que é um contrato de construção? O contrato de construção é um contrato específico negociado para a construção de um ativo ou de combinação de ativos que sejam intimamente interrelacionadas ou interdependentes em termos da sua concepção, tecnologia, função ou do propósito ou uso. Os contratos de construção podem se tratar de obras que normalmente iniciam no exercício e são concluídas noutros exercícios, levantando-se desta forma as seguintes questões. Que tipo de gastos devem ser incluídos como gasto da obra e como devem ser reconhecidas esses gastos nos resultados da obra? Podemos encontrar alguns tipos de características dos contratos de construção. E algumas das características dos contratos de construção, encontramos três: o contrato por preço global, o contrato por percentagem e o contrato por série de preços. No contrato global, o preço é previamente fixado, com uma taxa fixa por unidade de output, que em alguns casos está sujeito a cláusulas de custos escalonados. No contrato de percentagem, a remuneração do empreiteiro resulta da aplicação dos preços unitários previstos no contrato para cada espécie de trabalho a realizar as quantidades dos trabalhadores que realmente irão executar o trabalho. Enquanto que no contrato de preços, a remuneração, desculpa, troquei. No contrato o contrato que me referi anteriormente é o contrato por série de preços, enquanto que no contrato de empreitada por percentagem, o empreiteiro assume as quantidades assume as quantidades da obrigação a executar. A obra por preço corresponde ao seu custo, acrescido de uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administração e remuneração normal da empresa. Combinação e segmentação dos contratos de construção. Um grupo de contratos deve ser tratado como um único contrato, quando o grupo de contratos seja negociado como um pacote único, quando os contratos estejam interrelacionados e que sejam como efeito para um projeto único com uma margem de lucro global, quando os contratos sejam executados simultaneamente ou numa sequência contínua. A segmentação dos contratos deve ser feita
quando existem propostas separadas, tenham sido submetidas para cada ativo, quando cada ativo tenha sido sujeito à negociação separada e a entidade contratada e o cliente tenha estado em condições de aceitar ou rejeitar a parte do contrato relacionada com cada ativo, ou os custos de réditos de cada ativo possam ser identificados. Rédito do contrato. O rédito do contrato deve compreender a quantia inicial do rédito acordada no contrato e as alterações do trabalho inicialmente contratado, reclamações e pagamento de incentivos, desde que seja provável que resultem em rédito e possam ser mensurados com fiabilidade. De salientar que o rédito de contrato é mensurado pelo justo valor. Os custos de construção devem compreender custos diretamente relacionados com o contrato, custos atribuíveis à atividade em geral e que possam ser imputados ao contrato, e os custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos do contrato acordado. Reconhecimento do rédito e dos gastos do contrato. Quando o desfecho de um contrato de construção puder ser mensurado com fiabilidade, o rédito e os custos do contrato devem ser reconhecidos como rendimentos e gastos, com referência à fase de acabamento da atividade do contrato na data do balanço. O reconhecimento das perdas no contrato é feita quando for provável que os custos totais do contrato excedem o rédito total do contrato. E este deve ser reconhecido como um gasto. Alterações nas estimativas. O método da percentagem de acabamento é aplicável às estimativas atuais do rédito e dos custos de contrato numa base acumulada em cada período contabilístico. Divulgações. A entidade deverá divulgar a quantia do rédito do contrato, conhecida como rédito do período, os métodos usados para determinar o rédito do contrato reconhecido, os métodos usados para determinar a fase de acabamento dos contratos em curso. Deverá também apresentar como um ativo a quantia bruta devida por clientes relativamente aos trabalhos do contrato e como um passivo a quantia bruta devida a clientes relativamente aos trabalhos do contrato. Trago aqui o exercício. Uma entidade desenvolve e comercializa hardware informático diferenciado e adaptado às necessidades de cada cliente e comercializa o software sob a forma de contratos de licença de utilização e de assistência técnica, com a duração de 2 anos, cobrando uma taxa no início do período da licença e um conjunto de taxas durante a fase de desenvolvimento do hardware. Durante o período da licença, não existem montantes adicionais a cobrar, quer pela utilização do software, quer pela assistência técnica prestada. De que forma deverá ser reconhecido o rédito? Assumindo que o desenvolvimento do hardware se enquadra na definição de um contrato de construção, o rédito de desenvolvimento do hardware terá que ser contabilizado como base da percentagem de acabamento conforme o requerido na norma 10. A venda das licenças de software e assistência pós-venda enquadra-se no âmbito da norma 28 rédito. De acordo com esta norma, as taxas de utilização de software e de assistência técnica deverão ser reconhecidas numa base constante durante o período da licença.
No que se refere à assistência pós-venda, caso fosse possível desenvolver uma estimativa inicial para o número de chamadas, deveria ser utilizado outro método apropriado. É o fim da minha apresentação. Obrigada pela atenção dispensada.